Uma nova análise da poeira recuperada da Lua sugere que a água contida na superfície lunar pode ter origem no Sol. Mais especificamente, pode ser o resultado do bombardeio de íons de hidrogênio do vento solar, atingindo a superfície lunar, interagindo com óxidos minerais e ligando-se ao oxigênio desalojado. O resultado é água que pode estar escondida no regolito lunar em quantidades significativas, em latitudes médias e altas. Isso tem implicações para nossa compreensão da proveniência e distribuição da água na Lua, e pode até ser relevante para a nossa compreensão das origens da água na Terra. A Lua parece uma bola de poeira bem seca, mas estudos recentes descobriram que há muito mais água lá do que qualquer um jamais suspeitou. Obviamente não está flutuando em lagos e lagoas, está preso no regolito lunar, possivelmente à espreita como gelo em crateras permanentemente sombreadas e sequestrado em glóbulos de vidro vulcânico. Isso naturalmente leva a perguntas, como quanta água exatamente existe lá em cima? Como é distribuído? E de onde diabos isso veio? A última pergunta provavelmente tem várias respostas. Parte disso pode ter vindo de impactos de asteroides. Alguns da Terra. Uma fonte possível, no entanto, dificilmente é a primeira coisa que vem à mente ao imaginar nuvens de chuva cósmicas. Para ser justo, o Sol não está exatamente pingando umidade, mas seu vento é certamente uma fonte confiável de íons de hidrogênio de alta velocidade. Evidências que incluem uma análise da sujeira lunar das missões Apollo já levantaram a forte possibilidade de que o vento solar seja responsável por pelo menos alguns dos ingredientes da água da Lua. Agora, uma equipe de pesquisadores liderada pelos geoquímicos Chen Shu e Eng Xiqian, da Academia Chinesa de Ciências, encontrou química em grãos recuperados pela missão Chang'e 5 que apoiam ainda mais uma fonte solar de água lunar. Eles estudaram 17 grãos, 7 olivina, 1 piroxênio, 4 plagioclaso e 5 vidro. Estas foram, todas, em contraste com amostras de baixa latitude coletadas por Apollo e Luna, de uma região de latitude média da Lua, e coletadas do mais jovem basalto vulcânico lunar conhecido, do porão basáltico mais seco. Usando espectroscopia Raman e espectroscopia de energia dispersiva de raios-x, eles estudaram a composição química das bordas desses grãos, a casca externa de 100 nanômetros do grão que está mais exposta ao clima espacial e, portanto, mais alterada em comparação com o grão interior. A maioria dessas bordas mostrou uma concentração muito alta de hidrogênio de 1116 a 2516 partes por milhão e proporções muito baixas de isótopos de deutério, hidrogênio. Essas proporções são consistentes com as proporções desses elementos encontrados no vento solar, sugerindo que o vento solar atingiu a Lua, depositando hidrogênio na superfície lunar. O conteúdo de água derivado do vento solar presente no local de pouso de Chang'e 5, eles descobriram, deve ser de cerca de 46 partes por milhão. Isso é consistente com medições de sensoriamento remoto. Para determinar se o hidrogênio poderia ser preservado em minerais lunares, os pesquisadores realizaram experimentos de aquecimento em alguns de seus grãos. Eles descobriram que, após o enterro, os grãos podem de fato reter hidrogênio. Por fim, os pesquisadores realizaram simulações sobre a preservação do hidrogênio no solo lunar em diferentes temperaturas. Isso revelou que a temperatura desempenha um papel significativo na implantação, migração e liberação de hidrogênio na Lua. Isso implica que uma quantidade significativa de água derivada do vento solar pode ser retida em latitudes médias e altas, onde as temperaturas são mais baixas. Um modelo baseado nessas descobertas sugere que as regiões polares da Lua podem ser muito mais ricas em água criada pelo vento solar, informação que pode ser muito útil no planejamento de futuras missões de exploração lunar. Os solos lunares polares podem conter mais água do que as amostras de Chang'e 5, diz o cosmoquímico Yang Lin, da Academia Chinesa de Ciências. Esta descoberta é de grande importância para a futura utilização dos recursos hídricos da Lua. Além disso, através da triagem e aquecimento de partículas, é relativamente fácil explorar e usar a água contida no solo lunar. A pesquisa foi publicada no PNAS. As variações dependentes da latitude provavelmente da hora do dia da água, O/H2O, na superfície da Lua foram previamente exploradas por espectroscopia de reflectância. Os solos lunares retornados pela missão Chang'e 5 de uma latitude média, significativamente mais alta do que as missões Apollo,
fornecem uma oportunidade única para estudar a implantação dependente da latitude e a retenção de água derivada do vento solar, SW, em solos lunares. Conduzimos uma análise nanoSIMS-FIBTEM combinada dos grãos de solo C.5, complementada pelos experimentos de aquecimento. A alta abundância de hidrogênio derivado de SW nas bordas dos grãos fornece uma restrição significativa na preservação da água derivada de SW em solos lunares. Os teores de água previstos de solos a granel nas regiões polares lunares são consistentes com os dados de sensoriamento remoto. Resumo: dados de sensoriamento remoto revelaram que a presença de água, O/H2O, na Lua depende da latitude e provavelmente da variação da hora do dia, sugerindo uma água originada pelo vento solar, SW, com uma alta taxa de perda de desgaseificação na superfície lunar. No entanto, não se sabe se a água derivada do SW nos grãos do solo lunar pode ou não ser preservada, abaixo da superfície. Relatamos análises de microsonda iônica de abundâncias de hidrogênio e proporções deutério, hidrogênio dos grãos do solo lunar retornados pela missão Chang'e 5 de uma latitude mais alta do que as missões anteriores. A maioria das bordas de grãos, mais altas 100 nm, mostram altas abundâncias de hidrogênio, 1116 a 2516 ppm, com valores D extremamente baixos, 908 a 992, implicando quase exclusivamente uma origem SW. A distribuição da profundidade do conteúdo de hidrogênio nas bordas dos grãos é dependente da fase, seja em forma de sino para vidro ou diminuição monotônica para grãos minerais. Isso revela o equilíbrio dinâmico entre implantação e desgaseificação de SW hidrogênio e grãos de solo na superfície lunar. Experimentos de aquecimento em um subconjunto dos grãos demonstram ainda que o hidrogênio implantado com SW pode ser preservado após o enterro. Ao comparar com os dados da Apollo, tanto as observações quanto as simulações fornecem restrições sobre o papel governante da temperatura, latitude, na implantação, migração de hidrogênio em solos lunares. Prevemos uma abundância ainda maior de hidrogênio nas bordas dos grãos nas regiões polares lunares, média 9.500 ppm, o que corresponde a uma estimativa do conteúdo de água em massa de 560 ppm nos solos polares, assumindo a mesma distribuição de tamanho de grão que Apollo solos, consistente com o resultado do sensoriamento remoto da órbita. Experimentos de aquecimento em um subconjunto dos grãos demonstram ainda que o hidrogênio implantado com SW pode ser preservado após o enterro. Ao comparar com os dados da Apollo, tanto as observações quanto as simulações fornecem restrições sobre o papel governante da temperatura, latitude, na implantação, migração de hidrogênio em solos lunares. Prevemos uma abundância ainda maior de hidrogênio nas bordas dos grãos nas regiões polares lunares, média 9.500 ppm, o que corresponde a uma estimativa do conteúdo de água em massa de 560 ppm nos solos polares, assumindo a mesma distribuição de tamanho de grão que Apollo solos, consistente com o resultado do sensoriamento remoto da órbita. Experimentos de aquecimento em um subconjunto dos grãos demonstram ainda que o hidrogênio implantado com SW pode ser preservado após o enterro. Ao comparar com os dados da Apollo, tanto as observações quanto as simulações fornecem restrições sobre o papel governante da temperatura, latitude, na implantação, migração de hidrogênio em solos lunares. Prevemos uma abundância ainda maior de hidrogênio nas bordas dos grãos nas regiões polares lunares, média 9.500 ppm, o que corresponde a uma estimativa do conteúdo de água em massa de 560 ppm nos solos polares, assumindo a mesma distribuição de tamanho de grão que Apollo solos, consistente com o resultado do sensoriamento remoto da órbita. Ambas as observações e simulações fornecem restrições sobre o papel governante da temperatura, latitude, na implantação, migração de hidrogênio em solos lunares. Prevemos uma abundância ainda maior de hidrogênio nas bordas dos grãos nas regiões polares lunares, média 9.500 ppm, o que corresponde a uma estimativa do conteúdo de água em massa de 560 ppm, nos solos polares, assumindo a mesma distribuição de tamanho de grão que Apollo solos, consistente com o resultado do sensoriamento remoto da órbita. Ambas as observações e simulações fornecem restrições sobre o papel governante da temperatura, latitude, na implantação, migração de hidrogênio em solos lunares.
Prevemos uma abundância ainda maior de hidrogênio nas bordas dos grãos nas regiões polares lunares, média 9.500 ppm, o que corresponde a uma estimativa do conteúdo de água em massa de 560 ppm nos solos polares, assumindo a mesma distribuição de tamanho de grão que a polos solos, consistente com o resultado do sensoriamento